bem-vindo à nossa terceira aula de energias renováveis. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas de geração de energia solar. Vamos iniciar corrigindo os exercícios da aula passada. Vamos pegar o primeiro exercício aqui. Selecione a alternativa abaixo que indica o impacto ambiental gerado pelas usinas termoelétricas que utilizam gás e carvão em sua produção. A alternativa correta é emissão de CO2 e outros poluentes. Questão 2. A usina de geração elétrica que causa grandes inundações de florestas que irão se decompor e produzir CO2. Mudanças nos fluxos dos rios e chuvas devido à evaporação dos lagos é a usina hidrelétrica. Questão 3. Qual o impacto ambiental gerado pelas usinas fotovoltaicas? A alternativa correta é lixo eletrônico e desmatamento. Questão 4. Sobre as usinas eólicas, podemos afirmar que modificam a paisagem do meio ambiente, provocam poluição sonora, provocam a morte de aves e morcegos, podem mudar as correntes de vento? Alternativa correta, todas as afirmações anteriores. Não existem limites para as aplicações no ramo de energia fotovoltaica. São alguns exemplos onde eu posso usar a energia fotovoltaica. Por exemplo, eu posso usar painéis solares para a redução da minha conta de luz. Posso usar meus painéis solares para a produção de crédito carbono nos sistemas on-grid. Posso também usá-los em iluminação pública, em trailers e food truck. Posso usá-los numa geração própria, em conjunto com geradores eólicos, em conjunto com geradores a gasolina. Eu também posso usá-los com equipamentos especialmente desenvolvidos para trabalharem com bombeamento, tratamento de esgoto, irrigação, enfim. Existe aí uma vasta possibilidade de aplicação da área do sistema solar. Existem basicamente dois tipos de sistemas de geração de energia solar: a geração on-grid e a geração off-grid. Na geração on-grid, eu tenho esses sistemas conectados à rede de energia elétrica da concessionária. A energia gerada gera créditos na minha conta de luz que vão ser descontados do valor do meu consumo. Desta forma, eu posso pagar, se um sistema estiver bem dimensionado, apenas o mínimo referente às taxas de impostos, geração e distribuição da concessionária. Eu vou ter uma redução significativa na minha conta de luz. Sistemas desse tipo são indicados para potências a partir de 2 kW. É comum nós trabalharmos com um valor inicial em torno de 3 kW. A maioria dos sistemas se pagam com investimentos em torno de 7 a 10 anos. E existem linhas de crédito especiais para se trabalhar com o sistema fotovoltaico no Brasil. Já a geração off-grid é a geração que utiliza de bancos de baterias. Esta geração ela é limitada justamente pelo tamanho do banco de baterias. É possível produzir potências de até 2 kW usando o banco de baterias, porque se tornam economicamente viáveis. A partir deste valor, acima de 2 kW, os custos de manutenção das baterias e do sistema acabam se tornando altos e pode ser um proibitivo para a sua implantação. Ele é interessante nos locais onde não se tem acesso à rede da distribuidora. Então, locais remotos, como vilarejos na Amazônia, ou então em fazendas onde não se tem acesso direto à rede da distribuidora. Ou ainda em aplicações móveis, como food truck e trailer. Vamos entender um pouquinho mais sobre o funcionamento de um sistema fotovoltaico off-grid. Os componentes que compõem o sistema fotovoltaico são, olha o item 1 aí, um painel fotovoltaico, o item 2, um controlador de carga, o item 3, um banco de baterias, o item 4, um inversor de frequência, o item 5 aí, um quadro de distribuição e, logicamente, os consumidores. Vamos falar um pouquinho mais sobre os componentes que fazem parte do sistema fotovoltaico off-grid, começando pelo painel solar. O Sol emite uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, ou seja, essa é a potência que chega ao solo terrestre vinda do Sol.
Os painéis servem para capturar a energia solar e transformá-la em tensão e corrente. Porém, pessoal, a eficiência de um painel fotovoltaico é muito baixa, em torno de 16%, o que torna necessário eu utilizar grandes áreas para produzir potências de grande porte. No mercado, existem vários tamanhos de painéis disponíveis para a execução dos nossos projetos. Os arranjos de painéis podem ser feitos em série e em paralelo, ou ainda misto, parte série, parte paralela. O importante é que ao final da montagem não excedam a potência máxima permitida na entrada do controlador de carga. Os painéis fornecem em torno de 36 volts e a entrada do controlador deve receber no máximo 70 volts. Existem vários modelos no mercado. A decisão quanto a seu tamanho vai depender da área de telhado disponível para a geração ou do local onde vai ser instalados os painéis. Com relação à potência dos painéis, é necessário verificar qual é a minha necessidade de geração, ou seja, qual vai ser a capacidade de geração do meu sistema. Alguns modelos de painéis são flexíveis e podem ser instalados em áreas curvas, o que pode ser interessante quando se deseja preservar a fachada e as vistas arquitetônicas dos prédios. Os valores de tensão, corrente e potência do painel solar fotovoltaico são diretamente influenciados pela quantidade de radiação de luz solar e pela temperatura do local onde o painel se encontra. Porém, para se comparar diferentes modelos e marcas de painéis, nós precisamos de uma padronização desses valores de tensão, corrente e potência. Ou seja, esses valores devem ser medidos e disponibilizados pelos fabricantes dos painéis, com os painéis submetidos sempre às mesmas condições. Estas condições são as condições de padrão de teste, ou do inglês Standard Test Conditions, ou simplesmente STC. O STC dita que os módulos fotovoltaicos devem ser testados em uma irradiação, potência de luz, determinada em torno de 1000 watts por metros quadrados e uma temperatura das células fotovoltaicas de 25 graus Celsius. Assim, todas as informações que você observar nos manuais técnicos dos módulos fotovoltaicos, valores de tensão, de corrente e de potência, foram determinados para os painéis sobre as condições do STC, da Standard Test Conditions. Desta maneira, conseguimos comparar painéis de diferentes modelos e marcas. Logicamente, quando esses painéis estiverem operando em cima do telhado, os valores de corrente, tensão e potência que eles irão fornecer serão diferentes dos valores observados nos manuais técnicos. É por isso que quando estamos nos referindo à potência do painel nas situações do STC, nós incluímos a terminologia pico, simbolizada por um P. Desta forma, quando falamos de um painel de 300 watts pico, estamos falando de um painel que gera 300 watts de potência nas condições ideais do STC. Na realidade, esse painel irá gerar menos energia do que isso. No valor teórico, nós temos que é 9 amperes em 37 volts. Se eu multiplicar aí, vai dar 300 watts pico. Ou seja, esse será o máximo que meu painel, o máximo teórico que meu painel pode produzir. Porém, na prática e experimentalmente, nós verificamos que a gente consegue 8 amperes em 33 volts. Isso significa que esse painel vai ficar gerando aí em torno de 265 watts pico. Fatores como sujeira depositada sobre painéis e seu posicionamento, aquecimento devido às sombras geradas por cocô de pássaros e folhas, e redução da produção devido à sua vida útil, um bom número a ser considerado é um rendimento em torno de 80%. Por esse motivo, a potência típica de um painel fotovoltaico de 300 watts pico será, na verdade, 240 watts pico. Os painéis solares devem ser montados voltados ao norte geográfico
e aqui no sudeste devem ter uma inclinação de 30 graus. Se instalado corretamente, 30 graus norte, consideraremos um rendimento de 85%. Veja que nesse diagrama o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Nós devemos orientar o painel ao norte com uma inclinação de 30 graus. Se a gente puder traçar uma linha imaginária em direção ao Sol, né, nos painéis devem ficar 90 graus em relação ao Sol. Trocando em miúdos, o que a gente pode tirar da lição é que um painel solar de 300 watts hora pico fornece em média 240 watts pico, ou seja, 80% de 300 watts. 300 watts pico vezes 0,8 vai dar 240 watts pico. O segundo componente que a gente vai ver do sistema fotovoltaico são os controladores de carga, vulgarmente chamados de carregadores, mas nada tem a ver com carregador. Os controladores de carga, eles são equipamentos que ficam entre os painéis e as baterias e são utilizados para controlar a tensão de carga, evitando sobrecargas e descargas excessivas da bateria, otimizando e prolongando a sua vida útil. Os controladores de carga são produzidos a partir de duas tecnologias. A PWM, que é a sigla para Pulse Width Modulation, que significa modulação de largura de pulso, que é um pouquinho mais antigo, e o MPPT, que é a sigla para Maximum Power Point Tracking, que significa rastreador de ponto de potência máxima. Ambos os controladores de carga servem para carregar a bateria estacionária e manterem a tensão de equalização entre 14,8 volts e 15,5 volts e a tensão de flutuação após a carga em torno de 13,5 a 13,8 volts. Com relação às tecnologias, podemos diferenciá-las da seguinte forma. A PWM possui um baixo custo, já é uma tecnologia um pouquinho mais antiga, e são indicados para onde o excedente de energia está próximo do valor a ser consumido. Já a MPPT é uma tecnologia mais nova e, portanto, mais eficiente do que os controladores PWM. O controlador de carga MPPT busca o ponto máximo de potência do módulo ou do painel solar. Isso faz com que ele aproveite ao máximo a potência que o painel tem a oferecer. Porém, eles são mais caros do que os controladores PWM. Um outro componente da geração off-grid são as baterias. As baterias são montadas em bancos de baterias que vão prover a energia necessária para a geração. As baterias representam o maior custo do sistema off-grid e devem ser do tipo estacionária. As baterias automotivas são normalmente construídas de chumbo ácido em meio líquido. Elas não servem para os sistemas fotovoltaicos, pois o fato de não serem movimentadas ocorrem reações químicas em seu interior que diminuem a sua vida útil. Uma bateria automotiva não deve ser descarregada além dos 30% de sua capacidade, pois começa a ocorrer um fenômeno chamado sulfatação. Vai se criar sulfato nas placas que vai diminuir a sua vida útil. Além do mais, as baterias automotivas elas fazem a decantação do ácido, ou seja, o ácido vai ficando mais pesado, vai ficando na parte inferior da bateria e a parte superior vai ficando com água. Portanto, a reação vai acontecer apenas na parte inferior da bateria. Isso faz com que ocorra uma perda do rendimento e a diminuição da vida útil. As baterias mais antigas e mais baratas eram não seladas. Nesse tipo de bateria existia a evaporação da água, obrigando a gente a fazer manutenções constantes de reposição de água. Além disso, os bancos de bateria emitem gases explosivos, portanto devem ser colocados em locais ventilados. A bateria indicada para os sistemas fotovoltaicos
é a do tipo estacionária, mas não importa se a bateria é automotiva ou estacionária, a disponibilidade máxima de carga a ser utilizada deve ser da capacidade de 30% da corrente máxima de seu fornecimento. Para uma boa vida útil do banco de baterias, recomenda-se uma utilização em torno de 10 a 15% da capacidade máxima de fornecimento da corrente. Por exemplo, uma bateria com capacidade de 60 Ah terá uma vida prolongada se for dimensionada para um consumo de 6 Ah. Assim, garantimos que o sistema poderá fornecer energia por 1 hora. Veja aqui no cálculo, 12 volts vezes 6, nós podemos então tirar desta bateria de 60 Ah 72 watts por 1 hora. Vamos imaginar a seguinte situação. Supondo um banco de 6 baterias de 60 Ah ligadas em paralelo. A capacidade do banco será de 6 vezes 60 Ah, 360 Ah. A sua disponibilidade máxima deve ficar em torno de 30% de 360 Ah. Ou seja, disponibilidade deve ser 360 vezes 30 dividido por 100, 108 Ah. Essa será a disponibilidade máxima e vai reduzir bastante a vida útil da nossa bateria. Se desejarmos aumentar a vida útil do sistema, o consumo deve ficar em torno de 10 a 15%. Então, esse banco de 360 Ah, para uma vida útil prolongada, vamos usar um fator de 10% da disponibilidade. Isso vai dar em torno de 36 Ah, ou em torno de 15%, que vai dar em torno de 54 Ah. Outro equipamento do sistema de geração fotovoltaica off-grid é o inversor solar. O inversor solar é um equipamento desenvolvido para converter a energia gerada pelos painéis solares de corrente contínua em corrente alternada. Existem vários modelos no mercado, com potências que vão de 150 watts até 4.000 watts. E existem duas tecnologias empregadas nos inversores de frequência. Uma tecnologia que é da onda senoidal modificada, que possui o menor custo, porém é incompatível com alguns equipamentos, e uma tecnologia que emprega a onda senoidal pura, que tem o maior custo, porém maior compatibilidade. Podemos ligar nos inversores de senoidal modificada equipamentos de informática como notebooks e impressoras, carregadores de celular, roteadores e até uma furadeira de pequeno porte. Já o inversor de senoidal pura também se aplica à iluminação e equipamentos de informática, porém ele é capaz de trabalhar com motores de indução que necessitam da senoidal pura. São indicados para equipamentos eletrônicos em geral e equipamentos como geladeira e ar-condicionado. Outro componente do sistema off-grid é o quadro de força, ou string box. A string box é o local onde ficam os equipamentos de proteção. Ele isola o sistema de produção de energia fotovoltaica da rede e tem o propósito de impedir os riscos de acidentes elétricos, como curtos-circuitos e surtos. O sistema de aterramento dos painéis vem da string box e os disjuntores do sistema também estão em seu interior. Além das string box, é necessário, muitas vezes, a inclusão de um sistema de transferência automático. O sistema de transferência automática ou comutação automática do sistema solar vai fazer a comutação automática do fornecimento do sistema solar para o fornecimento da concessionária e vice-versa. Existem no Mercado Livre vários modelos de sistemas caseiros propostos aí em arranjos para fazer essa comutação. Mas existem sistemas comerciais de chaves de transferências para o sistema solar e para a rede. As chaves de transferência automática fornecem uma comodidade a mais para o sistema, uma vez que eu não preciso selecionar os sistemas
de geração fotovoltaica ou fornecimento da concessionária. Vamos fazer a análise de um exemplo de um sistema off-grid de 12 volts, 350 watts pico, composto por 3 placas de 150 watts picos ligadas em paralelo, um banco de baterias de 6 baterias de 60 Ah e um inversor MPPT de 400 watts pico. Vamos iniciar a análise do meu sistema de geração pelas placas. Nós vamos utilizar 3 placas de 150 watts pico. Portanto, 3 vezes 150 watts pico, esse sistema de geração tem a capacidade de 350 watts pico. Mas lembre-se que esse valor é do STC lá, do sistema standard, né? Não leva em consideração nem a temperatura, nem as resistências do cabo, nem as sujeiras nos painéis. Então, a gente sabe que ele não vai gerar 350 watts pico, mas o valor teórico é esse, 350 watts pico. Se cada painel fornece no máximo 9 amperes, imaginando que eu tirei lá do datasheet, a corrente dos cabos deve suportar vai ser 9 vezes 3, 27 amperes. Então, os cabos de conexão devem ter uma bitola para suportar 27 amperes. Com relação à proteção, nós vamos usar fusíveis, podemos até usar fusíveis automotivos, mas já existem fusíveis próprios para instalação em trilho DIN para sistemas fotovoltaicos, ou ainda utilizar disjuntores do tipo DC. É muito importante que os disjuntores sejam do tipo DC. Se eu colocar disjuntores do tipo AC, eles vão aquecer e não vão fornecer proteção adequada à instalação. Outra coisa importante é a orientação dos painéis. Na medida do possível, colocar os painéis voltados ao norte, com inclinação de 30 graus. A instalação ideal para painéis solares é de 30 graus norte, onde a incidência será maior sobre todo o ano. Então, uma vez definidas as placas, 3 placas em paralelo, e o seu sistema de proteção, fusíveis ou disjuntores do tipo DC para 30 amperes, nós vamos agora para o controlador de carga. O controlador de carga gerencia a energia produzida pelos painéis e envia para as baterias. Nós vimos que existem 2 tipos de controlador de carga. O controlador PWM, que utiliza a modulação de largura de pulso para fazer o seu serviço, porém ele apresenta baixa eficiência e, na minha opinião, ele está obsoleto. Nós vamos imaginar que eu vou utilizar um controlador MPPT. A sigla MPPT significa Maximum Power Point Tracking, ou rastreador de potência máxima. Ele vai fornecer então aí um melhor rendimento para a captação da energia solar. Esse controlador ele deve ter uma margem de segurança aí de mais ou menos 10% com relação à capacidade máxima dos painéis. Assim eu evito os eventuais picos que possam ocorrer durante o processo de geração. Então, imaginando que eu vou ter uma corrente máxima aí de 30 amperes, né, que é em torno de 27 amperes, se quiser fazer a conta certinho será 27. 27 ou 30 vezes 1.1 vai dar 33. Ou seja, esse MPPT vai estar sujeito, né, esse controlador de carga MPPT vai estar sujeito a uma potência de 330 watts. Essa é a potência máxima, 330 watts pico da instalação. Uma vez, então, dimensionado o controlador, nós vamos para o banco de baterias. As baterias devem fornecer uma potência igual à potência da geração, que vai ficar em torno de 330 watts. Então, para fornecer 330 watts, eu vou precisar aí de 6 baterias estacionárias. Por quê? 6 vezes 60 amperes, imaginando que cada bateria consegue fornecer para mim 60 ampere-hora, eu vou ficar aí com capacidade de fornecimento de 360 ampere-hora. Uma disponibilidade de 10% dessa bateria vai fazer com que eu garanta a vida útil desse sistema
Tem sistemas que trabalham com essa disponibilidade e estão funcionando há mais de 2 anos e eles têm uma disponibilidade reduzida. E aí eu gero essa grande vida útil aí. Dos 360 ampere-hora disponíveis, eu vou ter aí uma capacidade de 36 ampere-hora, ou seja, esse sistema é capaz de fornecer aí 36 ampere-hora para o inversor de frequência. Eu posso usar uma disponibilidade em torno de 30% da capacidade de corrente. Porém, a vida útil da bateria, do banco de baterias, vai ficar bastante prejudicada. E também nos dias onde estiver nublado ou chuva, não vai fornecer energia suficiente para garantir aí o sistema funcionando durante a noite. Nós vimos que para fazer a geração AC eu vou precisar de um inversor solar. O inversor de frequência solar, ele possui 2 tecnologias, a onda senoidal modificada e a onda senoidal pura. Para a onda senoidal modificada eu vou ter alto ripple, mas eu posso utilizá-lo em iluminação e em motores que possuem escova, como uma furadeira, motores universais. Já a onda senoidal pura eu posso usar em motores de indução, como geladeiras e ar-condicionado. Para a potência do inversor, nós temos que imaginar os 10% do banco de bateria, portanto 36 ampere-hora, vezes os 12 volts. Isso vai fornecer aí 432 watts. Se nós utilizarmos um inversor de 400 watts, esse sistema estará bem dimensionado. Então vejam, 3 painéis solares e um controlador MPPT, mais um inversor de 400 watts, são capazes de fornecer energia para iluminação, equipamentos de informática e carregadores de celular. Imaginando uma folga de 50 watts para o inversor para evitar aquecimento excessivo, esse sistema terá com certeza a capacidade de fornecer aí 350 watts por 1 hora. Porém, se o consumo for menor que 350 watts, o consumo será certamente estendido para maior tempo. A mesma ideia pode ser utilizada para os sistemas de 24 volts. Os sistemas de 24 volts são utilizados para maiores potências e eu devo ligar os painéis em série. Também as baterias de 12 volts devem ser ligadas em série. E eu também posso utilizar geração em paralelo, ou seja, várias placas em série com vários inversores. Vamos ver nessa figurinha aqui, eu posso imaginar que eu tenho 6 placas, mas separadas em conjuntos de 2 em 2. E aí eu levo isso para uma string box e eu posso inclusive utilizar aí mais de um inversor de frequência e mais de um controlador de carga para compor o nosso sistema fotovoltaico e armazenar nas baterias que devem estar em série, fornecendo aí uma tensão de 24 volts. Uma das vantagens de se trabalhar com sistemas de ligação em 24 volts é que as bitolas dos fios podem ser mais finos do que as utilizadas em 12 volts. Vamos pontuar agora algumas dicas e resumos sobre os sistemas solares. Os sistemas de 12 volts são indicados para as potências de 600 watts e os de 24 volts para até 1.400 watts. Acima destas potências, os custos podem se tornar proibitivo para a implantação do sistema. Os painéis solares produzem tensão do tipo contínua e devem ser mantidos limpos e livres de sombra. Na teoria, os painéis de 300 watts pico fornecem no máximo 9 amperes em 37 volts. Estes valores são utilizados nos cálculos, porém, na prática, temos um rendimento de 80% a 85%. Então, esperamos medir tipicamente 8 amperes em 33 volts, que dá aproximadamente 240 watts. Os disjuntores para a proteção do sistema solar devem ser do tipo DC. Os disjuntores do tipo AC irão aquecer e não fornecerão proteção adequada. Os cabos utilizados em sistemas 12 volts são mais grossos do que os cabos utilizados em sistemas de 24 volts.
Os controladores de carga do tipo MPPT são mais eficientes do que os controladores de carga do tipo PWM. As baterias automotivas de chumbo ácido não servem para trabalhar como bateria estacionária. Os bancos de bateria têm a disponibilidade de até 30% da carga. Para uma boa saúde das baterias, podemos utilizar de 10 a 15% da corrente dos bancos de bateria. O controlador de carga suporta em sua entrada até 70 volts. Jamais devemos fazer um arranjo de painéis que coloque na entrada do controlador de carga valores superiores a 70 volts. O arranjo típico é de duas placas de 37 volts ligadas em série. Os inversores são iguais para ambos os sistemas, on-grid e off-grid. Devemos sempre obedecer os limites de tensão permitida na entrada dos inversores. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da sua presença. A tarefa de validação da sua presença deve ser feita no sala de aula. Dê um pulo lá no tópico 3, Sistemas de Geração e Energia Solar, e encontre lá Tarefa Aula 3. Dê um pulo lá no formulário, responda as questões no formulário e clique em Enviar. O prazo de entrega é até a próxima aula. Bom estudo!